A paz do Senhor Jesus. Nesse episódio, vamos permanecer tratando do tema Amor e Limite na Educação dos Filhos e da contribuição de um versículo do livro de Provérbios. Educa a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22, 6. No caminho em que deve andar. Que caminho é esse? O caminho é Jesus. Ele é o caminho, a verdade, a vida, o único que leva ao Pai na dinâmica da salvação. Só conhecemos o Pai com o Filho, no caminho que é reto e objetivo. Ele ensinou a reconhecer a luta do coração contra o pecado, a nossa obstinação, vaidade, ofensa que nos afasta do Senhor. Nesse caminho, seguir Jesus é negar a carne, o inimigo, o mundo, a nós mesmos, as concepções, as culturas, os modismos. E por que seguir Jesus? Por muita gratidão. Ele morreu por nós, pagou um preço alto, ele venceu a morte, está vivo, é Senhor, Salvador, dono da nossa adoração, voltará, é o caminho da nossa família. Engrandecido e exaltado seja o nosso Rei Jesus. Jesus é a forma e o conteúdo do ensino diário nesse caminho em gratidão ao Senhor. Com base na palavra e nas pesquisas das ciências humanas e sociais, nós destacamos 3 aspectos desse caminho: comunhão, mediação e comunicação. Comunhão. Não basta conhecer, saber que o caminho existe. Mostre aos seus filhos que você se apropriou do caminho, que é um servo que está em comunhão com Jesus e a igreja. Apresente as histórias da Bíblia para orientar os filhos, mas mostre como Jesus tem operado transformação na sua vida e na dele também. A comunhão é fortalecida com o nosso pertencimento e as nossas experiências. Mediação não é indicar de longe o caminho, mas é caminhar próximo aos filhos. Eles precisam de mediação e acompanhamento personalizado na caminhada, em cada fase da vida, de acordo com as suas condições. E também da nossa referência, de aprender vendo os nossos exemplos, porque as ações e o testemunho criam uma cena com grande potencial para ensinar. Comunicação. O caminho não é o que a criança quer, é o que ela deve andar. Conhecer a criança não é satisfazer os seus desejos, mas compreender quais recursos você usará para falar de uma forma que ela compreenderá melhor. Cuide das palavras, do modo como fala, tenha paciência para ensinar com clareza e reforçar o que parece óbvio para nós, sem fazer com que os filhos pareçam tolos. Repita a informação, acompanhe com permanência para fortalecer o hábito. Estimule, elogie para que se sintam amados por sua família e pelo Senhor. Nada de desqualificar os filhos com palavras de condenação. Abençoe seus filhos com palavras de salvação, com profecia da verdade que é Jesus. Nós vamos compartilhar uma experiência e convidamos os irmãos a fazerem o mesmo, escrevendo para o e-mail contato@radiomanaim.com.br. Uma de nossas adolescentes foi alvo de vídeos produzidos pelas colegas de classe zombando dela. Quem gosta de ser ofendido, de ser exposto publicamente? Mas o Senhor ensina a não pagar o mal com o mal e orar, porque o objetivo é salvação. Essa foi a orientação que demos e mesmo contrariada, ela obedeceu. Irmãos, em poucos dias, uma das colegas veio pedir desculpas, disse que agiu sem entender, sem ter motivos. O coração da adolescente ficou feliz, mas já estava em paz, porque essa caminhada tem sido com Jesus. Amém? A última parte do texto de Provérbios. E até quando envelhecer, não se desviará dele. De que promessa, de que tempo é esse que nós estamos falando? Vigilância, definição e também de compromisso. Vigilância e definição, porque o objetivo do livro de Provérbios é orientar para a sabedoria. O envelhecimento aqui promete ser sinônimo de maturidade com sabedoria na presença do Senhor, ao invés de cansaço e esfriamento espiritual. Então, de tudo que fazemos, o mais importante é a salvação. É não se desviar da direção do Espírito Santo.
ensinar sim a amar Jesus, mesmo com lutas, tentações e erro. Não vamos nos desviar, não vamos perder a salvação, não estamos sozinhos. O Espírito Santo é o nosso fiel companheiro. E com compromisso, até quando envelhecer, permanece a relação do casal entre si e dos pais com os filhos, da noiva com o noivo. Isso tem um impacto grande na formação dos filhos e nas escolhas que eles já fazem. Irmãos, os problemas estão dentro da nossa casa e são muito sérios. Pais que não são fiéis, que não acompanham os filhos, que não se comprometem em orientá-los, que são rudes. Por outro lado, filhos que decidem quando vão para a escola, sem limites para ver o que querem, sem compromisso com o Senhor e com o testemunho e sem respeito entre os irmãos. Ou seja, famílias que não tomam a Bíblia como referência de fé e prática, não vivem a salvação. E qual o impacto? Quem educa e acompanha conquista sabedoria para alcançar o alvo sem se desviar. Quem não educa e não segue o caminho não tem vitória, perde a criança, perde a obra que o Senhor deu, perde a salvação. E também perde a herança. Nós temos notado que muitos jovens não querem se casar, não querem ter filhos, não querem viver as promessas do Senhor, porque as referências que possuem não são boas. Então, é preciso ser fiel ao que o Senhor nos confiou, a nossa função no casamento, o cuidado dos nossos filhos, porque essa é a nossa riqueza, a herança do Senhor, o fruto do nosso galardão. Irmãos, é com amor e limites que vamos lutar pelas nossas famílias. O Senhor nos dará sabedoria nessa mediação. Conversem com seus filhos, abracem, diga o quanto eles são amados por vocês, orem juntos, peça ajuda quando precisarem, ensinem fazendo com eles, mesmo nas questões mais desafiadoras, seja o que for. O Senhor é poderoso para reverter qualquer situação e transformar o coração, os pensamentos e as ações. Com a presença do Pai no ensino, do Filho no caminho e do Espírito Santo que não nos deixa desviar ao longo da vida, ou seja, da Trindade, a nossa família pode ser mantida na segurança de sua graça. Que o Senhor nos abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus.